humanidade! Sejam muito bem-vindos à Forja! Eu sou o Ícaro Rodrigues e dessa vez eu tô trazendo um projeto bem megalomaníaco, velho. Inspirado pelo Venom, resolvi fazer uma máscara dedicada ao filme. Eu sei que eu tô subindo, faz tempo que eu não posto nada aqui no canal. Inclusive agradeço a galera que continua inscrita, continua acompanhando. Valeu mesmo. Se você não é inscrito, pense em se inscrever, tá legal? Eu quero adiantar logo que essa máscara aqui, embora ela tenha um acabamento bem bacana, foi feito com materiais simples. Eu usei papelão, cola quente, biscuit, tinta spray. Os olhos eu fiz com uma tela, tá tudo explicadinho no tutorial. São materiais que são fáceis de encontrar, vocês sabem que eu sempre tento dar uma improvisada com os materiais mais simples, de fácil acesso. Não usei impressora 3D, não usei moldes nenhum, eu fui improvisando aqui, baseando-se no meu rosto e como eu achava que ia ficar melhor, tá legal? Qualquer dúvida, vamos nos comentários, eu tô sempre buscando tá respondendo todo mundo e tal. Sem enrolar demais, vamos direto pro vídeo, eu espero que vocês gostem e vamos nessa! Bom, para começar, você vai precisar de uma chapa de papelão. O ideal é que seja um papelão que seja assim mais liso e mais fácil de você estar moldando. E da máscara que você usa que fica mais confortável no seu rosto. O que significa que ela tem as melhores proporções do seu rosto. Você vai tirar uma tira nesse papelão. No meu caso ficou uma tira de uns 30 centímetros. E essa vai ser uma tira mais larga, que vai ter mais ou menos uns 6 centímetros de largura. E outra tira também de 30 centímetros, no mesmo papelão, só que essa pode ser um pouco mais fina, no caso uns 3 centímetros de largura. E tomando a máscara que você usa como referência, você vai ter o ângulo em que você vai colar essas duas tiras, que vai ser justamente o ângulo da boca, que a máscara é com a boca aberta, e esse ângulo aí você tira tomando como referência a máscara que você usa. Depois disso, você vai fazer um desenho de um semicírculo no papelão, na tira de papelão que é mais larga, que é justamente o espaço onde vai ficar os dentes. E aí junta os dois lados da tira de papelão e aí corta com a tesoura, porque assim o corte vai ficar mais simétrico, diminui a chance de você cortar diferente de um lado do outro. Se precisar, você usa um estilete para arredondar o corte. E no final você vai ter algo mais ou menos assim. Eu arredondei a ponta que ficou, porque vai ser mais fácil para posicionar os dentes aí depois. E utilizando palito de churrasco, eu vou colocando eles nos furos próprios do papelão. Então isso é interessante você prestar atenção na hora que você vai tirar as tiras no papelão. Você deixa os furos para o lado de dentro da boca, que aí vai ficar mais fácil. Você já aproveita os furos que vem no próprio papelão para estar posicionando esses palitos de churrasco, que além de ficar melhor para você modelar o papelão mais para frente, você não vai ter a necessidade de estar rasgando o papelão para estar colocando esses palitos. E aí eu ia sempre afiando a outra ponta que ficava do palito para ficar mais fácil de eu encaixar os dentes. Os dentes também eu vou tirar o molde deles no mesmo papelão, obedecendo aquele mesmo sentido, para eu poder aproveitar esses meio que tipo uns túneis que tem dentro do papelão, e assim fica mais fácil para eu encaixar os dentes, cortando eles de tamanhos diferentes, porque isso aí vai servir mais de base mesmo. Vou posicionando eles para ver se eu tenho uma quantidade igual e depois colo usando cola instantânea. Passo sempre a cola no palito de churrasco, vai ficar mais fácil de prender eles na máscara. Lembrando que quando você for colocar esses dentes, faça botando eles em paralelo dos dois lados da boca, que fica um resultado mais simétrico, fica mais legal. E agora vou adicionar uma camada de cola quente, que vai ser justamente a camada da gengiva. Você pode deixar para fazer esse processo mais para frente, mas eu achei interessante fazer logo, porque aí eu já deixo bem delimitado certas partes da boca. Então eu fiz primeiro tanto em cima quanto embaixo, colocando essa primeira camada de cola quente, porque aí a gengiva dele já fica mais definida e diminui o risco de mais para frente, quando eu for adicionando as outras camadas de cola quente, eu acabar me perdendo.
tô fazendo esse detalhe assim, que é basicamente eu passo uma tira de cola quente de um lado a outro da boca e deixo secar assim no ar, para ela ficar com esse, parecer estar meio suspensa, tá entendendo? Que fica um detalhe legal que tem na boca do personagem. É só você ir fazendo com calma. Aplica primeiro uma camada mais fina de cola e deixa ela secar, sem que grude em outras partes do papelão. E depois você adiciona mais uma camada por cima e vai moldando ao seu gosto. E aí eu já aproveitei e fui cobrindo o resto do papelão com cola quente. Esse projeto vai precisar de muita cola quente. Mesmo a minha pistola sendo dessa maior, eu já usei uns 4, talvez até 6 tubos. Depois que estava tudo seco, eu tirei uma outra tira de papelão, dessa vez uma maior, e essa daí eu tomei como referência o tamanho do meu rosto, da minha cabeça e como eu queria que ele ficasse no meu rosto, tá entendendo? Então eu medi de um lado, coloquei a máscara no meu rosto e usando uma fita métrica, eu medi de um lado ao outro e aí eu tirei essa tira, cortei no papelão, colei e já vou dando uma arredondada nela de leve que vai ficar mais fácil tanto para modelar mais para frente quanto para colar as outras tiras. Entendendo? Então essa parte eu não vou estar deixando moldes porque é uma coisa que você tira que em relação ao seu próprio rosto. Depois eu tirei uma outra tira, mais ou menos da mesma largura e do mesmo tamanho, que é a tira que vai ficar no centro, que essas são as tiras principais que vão dar estrutura para a máscara. Então eu colei usando cola instantânea e percebam que na parte de cima eu colei um pedaço de baixo e prendi essa tira do meio que abraçando a outra tira de papelão. Primeiro eu colei a parte de baixo, depois passei mais cola e colei a parte de cima, que assim vai dar uma sustentação melhor para a máscara, fica melhor para você modelar, tem menos risco dessas tiras se soltarem, tá entendendo? E aí, usando agora um pedaço de papelão maior, eu vou cobrir essa parte aí, que é justamente a parte que vai ficar os olhos. Então é interessante que sejam tiras grandes, tá entendendo? Além de você ter menos trabalho na hora de fazer essa parte, vai dar mais sustentação para a máscara. E aí, enquanto uma parte eu colei por fora da máscara, a outra eu colei já por dentro. Percebam que na tira da frente eu colei por cima, enquanto na tira da lateral eu colei ela por dentro, justamente para dar mais sustentação. E depois é só repetir o processo no outro lado. Essa parte eu tenho que me desculpar com vocês, porque eu pensei que a câmera estava gravando e parou de gravar porque acabou a memória. Mas percebo que eu só fiz completar o resto com tiras menores de papelão e cortei os desenhos dos olhos, não usei nenhum molde, eu fiz o desenho com caneta mesmo e cortei. Isso daí é uma tela que eu encontrei numa loja aqui de material de construção que eu vou usar para fazer os olhos, mas isso é mais para frente. Agora eu vou estar cobrindo essas tiras de papelão que eu colei para dar mais sustentação e também igualar elas, deixar elas num relevo bacana. Então uma parte que ficou mais baixa em relação à outra, eu vou igualando com cola quente. E depois, na parte dos olhos, eu vou tampando os furos que tem no próprio papelão, colocando o cola quente nessa parte assim, que é meio que a parte mais interna assim da cavidade dos olhos. Isso vai permitir que quando eu for colocar a tela mais para frente, ela mantenha uma distância que vai facilitar na hora de você conseguir enxergar através dela. Não vai permitir que a tela fique mais grudada, porque eu vou colocar uma camada interna e uma camada externa de tela. E depois que secar, você vai ter mais ou menos isso aí. Perceba que eu deixei algumas áreas sem cola quente de propósito, porque isso aí vai facilitar na hora que eu for colar a tela. Eu cortei 4 pedaços dessa tela. Eu queria ter mais informações sobre essa tela para você, mas eu não faço a menor ideia de que para que essa tela é usada. Não sei se é para mosquiteira, ela parece coisa de aquário, tá entendendo? Mas dá uma pesquisada aí. Ela parece uma tela que é usada em peneira ou algo do gênero. Entendeu? Então eu cortei 4 pedaços dela e com a tinta em spray branca eu fui pintar elas depois. Tá entendendo? Então fiz camadas finas, borrifando o spray assim a distância, justamente para não ter perigo de escorrer ou de ficar poça e acabar tampando os buracos da tela.
tá entendendo? Então a gente quer que ela mantenha esses subdivisões que ela tem. E para printar a máscara, eu vou estar usando uma tinta spray preta, metálico. Na verdade, é uma tinta spray automotiva, como ela é chamada. Eu gosto de usar bastante esse tipo de tinta, porque eu acho que dá um acabamento melhor para a peça e eu acho ela bem resistente. Depois de deixar secando de um dia para o outro, deixei aí secando umas boas 8 horas e tal, tanto a tela quanto a máscara. Eu vou agora estar colando a tela na máscara. A tinta spray que eu usei na máscara, eu fiz várias camadas, lembrando que você vai aplicando de pouquinho a tinta spray, deixando de secar uma camada, depois passa a outra, é como se fosse sujando a máscara com a tinta. São sempre camadas leves, tá entendendo? Porque isso aí diminui o risco de você acabar criando poças de tinta na máscara e acabar cobrindo a cola quente por completo, entendeu? E a gente quer que a cola quente fique bem ressaltada. Depois que eu colei a tela na máscara, eu fui cobrindo alguns certos pontos com cola quente, fazendo justamente o desenho do olho. O que vai definir o formato do olho é essa cola quente que eu estou aplicando por cima. Percebo que primeiro eu apliquei uma camada por baixo para colar a tela na máscara e agora eu estou passando uma camada de cola quente por cima, tanto para dar mais resistência para a colagem da máscara, quanto para cobrir aquelas áreas que eu deixei sem cola quente. E aí no processo eu vou fazendo o desenho de como é que eu quero que o olho fique. E depois que secar, você vai ter algo mais ou menos assim, tá entendendo? Então fica um resultado bem bacana, deixa secar com calma direitinho, colher essa camada externa e depois eu vou repetir esse processo dentro da máscara. Começa aplicando um pouco de cola quente nos lugares onde eu quero que a máscara cole mais resistente. Então agora você entende, por exemplo, por que eu passei aquela camada de cola no interior dos olhos, que é para justamente essas duas camadas da tela não se encostarem, não ficarem tão próximas uma da outra, que isso vai facilitar para você enxergar através delas. Depois eu adicionei também uma camada de cola quente por cima, até para não ficar pinicando no rosto. E molhando meus dedos um pouco d'água, eu vou alisando essa cola quente até para ela secar mais rápido e também não ficar me incomodando. E agora eu vou estar usando biscuit. Essa máscara de biscuit que eu estou usando é porque era a que tinha. Eu nunca trabalhei com biscuit antes, então não tenho preferência. Mas você já separa uma sacolinha onde é que você vai botar essa massa depois que você abrir a sacola. Porque o biscuit ele seca em contato com o ar. Então você tira uma pequena amostra que é o que você acha que você vai usar e você já guarda todo o resto na sacola, justamente para não correr o risco de secar a massa inteira e você acabar perdendo. Tirei pequenas quantidades assim do biscuit e fui colando ele por cima daqueles moldes dos dentes que a gente já tinha preparado, fazendo com que ele meio que abraçasse o molde. Ele é bem maleável, lembra muito massinha de modelar, mas ele vai secando enquanto você está em contato com o ar. Então, se tiver um ventilador por perto, isso vai acelerar o processo. Por isso, eu umedecia meus dedos na água e ia alisando o biscuit para dar o formato que eu queria. E eu fui fazendo em dentes separados. Eu comecei fazendo um dente do lado do outro, mas depois eu fui fazendo com dentes mais distantes para eu não acabar esbarrando um dente no outro e um atrapalhando. Eu achei mais fácil de modelar assim. Aí você deixa o biscuit secar de um dia para o outro. Deixei umas boas 8, 10 horas. E agora usando tinta acrílica para EVA, eu estou usando tinta fosca, a gente vai dar o acabamento final. Pintando aquela cola quente que a gente adicionou por último, depois da tinta spray, você vai pintando, botando sempre pouca tinta no pincel. Isso é muito importante, justamente para não criar poças. Não precisa, você vai aplicando camadas finas mesmo. Essa tinta acrílica da Acrylex é muito boa, tá entendendo? Então eu precisei até de poucas camadas para alcançar o resultado que eu queria. Fui aplicando essas camadas assim e você não se preocupa, porque a tinta spray automotiva ela é uma tinta brilhosa, enquanto a tinta acrílica ela é um pouco mais fosca. Mas essa diferença de brilho vai ser corrigida mais para frente com o verniz. Então eu pintei, fiz a mesma coisa agora com vermelho, fui cobrindo as partes da gengiva que a gente tinha feito anteriormente,
pintando algumas partes, deixando outras em preto para dar um detalhe mais legal, com calma, pouca tinta no pincel, usa um pincel mais fino para você não borrar, que aí o resultado vai ficar bem legal. Bom, depois disso, eu apliquei uma camada de verniz em spray. Eu gosto de usar esse verniz aqui, que ele é automotivo, então ele tem mais resistência, demora menos para secar depois. Passei uma camada por igual, e aí vocês conseguem perceber que, por exemplo, nessas partes onde eu pintei com a tinta acrílica, que é uma tinta fosca que eu uso, depois que você aplica uma camada de verniz, mal dá para diferenciar ela da tinta em spray. Fica tudo bem uniforme. Mesma coisa aqui, ó, no vermelho da boca. O verniz é interessante tanto para dar brilho e deixar a pintura igualada, quanto dá uma proteção, uma resistência a mais para a pintura da máscara. E aí eu passei verniz também na parte de dentro, justamente porque é a parte que vai ficar em contato com o seu rosto, então não tem o perigo do suor, com o tempo acabar estragando, ou fazendo com que a cola solte, entendendo? E percebam que eu deixei essas abas aqui sobrando de propósito, porque aqui é onde eu pretendo colar o velcro. Vou colar velcro aqui, para justamente colar velcro. Eita. Vou botar as tiras de velcro aqui, para eu poder prender no rosto. E essas superiores aqui é para você colocar no capuz, que ela fica bem legal se você usar uma camisa com capuz. Você cola uns pedaços de velcro na parte interna do capuz e nessa parte superior, e aprega tudo junto, gruda tudo junto, e aí você não tem o problema de ter que ficar ajeitando o capuz o tempo todo, ou do capuz ficar caindo do seu rosto, fica tudo mais firme. Legal? Vou pegar o velcro aqui e vou colar com cola instantânea mesmo. A medida é a medida da sua cabeça, então varia de cada caso. Deu tudo certo. E aí, depois é só fazer o mesmo procedimento, colando um pedaço aqui e outro pedaço na parte interna do capuz que você vai usar. Eu não vou colar agora, porque o capuz que eu uso tá para lavar, então essa parte vai ficar para depois. Mas o resultado final é isso. Ela ficou bem resistente por causa da cola quente, ela é maleável, mas ela tem uma resistência. Dá para você enxergar legal através dos olhos, embora você não consiga ver muito direito a parte interna, quando tá por dentro você enxerga bacana. O plano era colar uma máscara dessas aqui, que vende em qualquer lugar, é baratinha, de tecido mesmo, aqui na parte de dentro, justamente onde fica a boca. Só que eu optei por não colar, porque isso diminui a circulação de ar. Embora tenha uma circulação boa da máscara por causa dos olhos, que permite que o vento passe bacana, quanto mais circulação melhor, porque assim a máscara não fica tão quente, não tem o perigo de você ficar sufocado ou acabar suando demais aqui também, entendeu? Então eu preferi não fazer assim. Eu simplesmente uso a máscara, boto no meu rosto, depois boto ela por cima e o efeito fica bem legal, como vocês já devem ter visto aí no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, de verdade. Foi a primeira vez que eu tô trabalhando com esse tipo de coisa, é a primeira vez que eu tento fazer uma máscara, é a primeira vez que eu tô trabalhando com biscuit, entendeu? Tanto é por isso que eu fiz os dentes assim maiores, em vez daqueles pequenininhos como é o do próprio Venom no filme, porque como era a primeira vez que eu tava trabalhando com a massa de biscuit, eu achei que se eu tivesse uma área maior para eu poder estar modelando, para eu poder estar trabalhando, eu teria maiores chances de ter um resultado melhor. Mas isso é prática, quanto mais eu praticar, se você se sentir mais confortável e tiver mais afinidade com o verniz, você pode fazer os dentes menores em maior número, que nem o do filme. Nesse caso eu recomendaria que você usasse só os palitos de churrasco para dar sustentação para a massa de biscuit, não precisaria colocar o papelão por cima, já que a ideia é fazer os dentes mais finos. Mas eu confesso que eu gostei muito desses também, acho que ficou até mais assustador assim. E tô bem satisfeito, pretendo fazer outras coisas nesse estilo, gostei muito do resultado, como ficou os olhos, o resultado final acho que ficou bem bacana mesmo.
Mas eu quero saber de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí que eu tô sempre respondendo, tô sempre dando uma olhada. Deixem também sugestões de outros projetos que vocês gostariam que eu fizesse aqui no canal, outras coisas que eu estivesse trazendo aqui pra vocês. É sempre bom o feedback de vocês, é sempre bem-vindo. Se você é novo aqui, dá uma olhada nos outros vídeos, vê se é o tipo de conteúdo que você gosta, pense em se inscrever, vai ser muito bom ter você aqui acompanhando, participando. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Fui!